A última luz da vela tremeluzia, lutando para se manter acesa contra a leve brisa que entrava pela janela entreaberta. É realmente muito estranho como uma única frase, um pequeno conjunto de palavras sussurradas na calada da noite, pode ficar girando na nossa cabeça por dias, semanas, até meses. Naquele fim de tarde de domingo, depois de um jantar em família que parecia durar uma eternidade, quando as gargalhadas finalmente silenciaram e uma paz pesada ficou suspensa no ar, Lucas olhou para mim com olhos que já não pertenciam àquele menino que eu havia criado com tanto suor e lágrimas. No olhar do meu filho havia algo que parecia deslocado, mas ao mesmo tempo imensamente profundo, como se ele estivesse me enxergando de verdade pela primeira vez em toda a sua vida adulta. E foi exatamente nesse momento que ele pronunciou aquelas poucas palavras que desde então, ecoam na minha mente como um sino distante em uma cidade vazia. Mas antes de eu revelar o que aconteceu na íntegra, preciso voltar ao começo daquela noite úmida e quente aqui no interior. Foi um daqueles raros jantares de família em que todos conseguiram se reunir. Minha irmã Teresa tinha preparado o seu famoso escondidinho de carne seca, que encheu a casa inteira com aquele cheiro reconfortante de queijo derretido e temperos caseiros. Meu irmão Roberto passou horas contando as mesmas piadas desgastadas que ele vem repetindo sem parar nos últimos 22 anos, rindo alto das próprias graças enquanto batia na mesa de madeira rústica. A sala de jantar brilhava com a luz bruxuleante das velas espalhadas pelo centro da mesa. Os pratos tilintavam constantemente, as taças de vinho tinto refletiam a luz quente, e havia aquele zumbido constante e tranquilizador de vozes se cruzando, histórias antigas sendo desenterradas e promessas de encontros futuros. Lucas, no entanto, estava muito mais silencioso do que o normal. Ele nunca foi do tipo que tenta competir com o barulho da multidão, sempre preferindo observar, mas percebi que ele lançava olhares na minha direção com uma frequência incomum. No começo eu não dei muita importância. Pensei que talvez ele só quisesse que eu passasse a travessa de mandioca frita, ou talvez estivesse apenas perdido nos próprios pensamentos sobre o trabalho cansativo que leva na cidade. Mas não eram apenas olhares casuais. Na expressão dele havia uma suavidade tão particular, algo que me fazia sentir que ele estava prestando atenção em cada detalhe, escutando atentamente, tentando gravar na memória a essência daquele momento exato. Quando os últimos pratos foram finalmente lavados e empilhados, as cadeiras começaram a ser arrastadas pelo piso de cerâmica e a família começou a se despedir. Um por um foram pegando seus casacos e bolsas, distribuindo abraços apertados e beijos no rosto, e a porta da frente foi se fechando atrás de cada passo, deixando para trás um eco de boas noites. Eu fiquei sozinha na cozinha, guardando as panelas, enxaguando os copos manchados de vinho, permitindo que os resquícios daquela noite longa e cansativa pousassem sobre os meus ombros doloridos. Foi exatamente nesse instante, ao dobrar o pano de prato, que me dei conta de que estávamos completamente a sós. A casa, que há poucos minutos transbordava com um caos alegre e ensurdecedor, agora estava tão silenciosa que eu podia ouvir perfeitamente o zumbido fraco da geladeira velha e o tic-tac suave do relógio de parede pendurado logo acima do fogão. Lucas estava encostado no batente da porta da cozinha, com as duas mãos afundadas nos bolsos da calça jeans, e continuava me observando com aquele mesmo olhar indecifrável que manteve durante todo o jantar. Não precisa ajudar com a limpeza, eu disse a ele, forçando um sorriso leve enquanto passava um pano úmido sobre a superfície da mesa. Vai descansar um pouco. O dia foi exaustivo para todo mundo. Está tudo bem, ele respondeu com a voz baixa, dando passos lentos para se aproximar. É bom estar aqui. Havia algo na forma como ele pronunciou essas palavras simples que me obrigou a parar o que estava fazendo. Eu mantive meus olhos fixos no pano úmido que segurava, desenhando círculos invisíveis e repetitivos sobre a madeira polida, mas senti a presença do meu filho logo atrás de mim, uma presença calma, imponente e silenciosa. Nos primeiros minutos, tentamos preencher o espaço falando sobre coisas banais. Falamos sobre como a carne do prato principal estava no ponto certo, sobre como o clima estava incrivelmente estranho e abafado para o final daquela estação, e rimos sobre o fato de a tia Teresa sempre insistir em trazer o triplo da comida necessária para alimentar o batalhão. Mas, escondida logo abaixo das nossas palavras vazias, havia uma quietude, um peso não dito que parecia pressionar o ar entre nós, tornando a respiração um pouco mais densa. Quando finalmente criei coragem para me virar e encará-lo de frente, ele estava perto o suficiente para que eu pudesse notar uma leve ruga se formando perto da sua sobrancelha esquerda, aquela mesma marca de expressão que sempre aparece quando ele está pensando em algo com muita intensidade.
Você parece diferente hoje à noite, ele soltou de repente, quebrando a barreira das trivialidades. As palavras dele me pegaram totalmente desprevenida. Diferente, eu repeti em voz alta, tentando manter o tom da minha voz o mais leve e descontraído possível. Não é de um jeito ruim, ele se apressou em explicar. É só que eu não sei explicar direito, você parece mais feliz. É como se você estivesse brilhando de alguma forma. Eu soltei uma risada baixa e um tanto forçada, fazendo aquilo muito mais para tentar preencher o vazio constrangedor que se formou do que por estar realmente achando graça. Deve ser o efeito do vinho que tomamos, eu tentei argumentar, embora a profundidade nos olhos dele me dissesse claramente que ele não tinha comprado a minha desculpa. Para disfarçar o meu nervosismo, ocupei minhas mãos servindo o restinho do vinho que havia sobrado na garrafa em 2 taças limpas, entregando uma a ele e segurando a outra para mim. E então, nós dois nos sentamos novamente àquela mesa, a mesma mesa que algumas horas atrás abrigava o burburinho de uma família inteira. Agora, o imenso espaço que nos separava parecia abrigar cada fio de pensamento, cada mínimo movimento e cada respiração. A única vela que restou no centro da mesa estava quase no fim de sua vida útil. A cera derretida se acumulava na base de vidro, projetando sombras alongadas e dramáticas sobre o rosto do meu filho, marcando as linhas sob os seus olhos de um jeito que fazia com que eles parecessem ainda mais abertos e penetrantes. Continuamos conversando, desta vez sobre a rotina dele no trabalho, sobre a falta de tempo crônica que ele sentia para fazer as coisas de que gostava, e sobre como os anos pareciam estar voando depressa demais para que pudéssemos acompanhar. Em um determinado ponto daquela madrugada, a percepção me atingiu em cheio. Percebi que não estávamos mais apenas trocando informações sobre agendas lotadas ou passatempos de fim de semana. Nós estávamos, pela primeira vez em muito tempo, falando sobre a vida crua. Estávamos falando sobre as coisas que verdadeiramente importam, as dores silenciosas e as pequenas vitórias cotidianas. E no meio dessa troca inesperada, as muralhas grossas que eu passei anos construindo ao redor do meu próprio coração começaram a desmoronar aos poucos. Lucas me escutava, mas não era uma escuta passiva. Ele estava realmente presente, prestando atenção em cada sílaba, e eu me senti vista. Não apenas na minha função de mãe, nem como a dona de casa anfitriã de mais um almoço ou jantar de família, mas sim como uma mulher independente, carregada de pensamentos complexos, de sonhos adormecidos e de medos que poucas vezes ousam sair da garganta. Quando o grande relógio de pêndulo antigo na sala de estar bateu suavemente, anunciando a hora avançada, eu olhei para a porta, subitamente assustada com quão tarde já estava. Acho que você já precisa ir embora para descansar, eu disse, embora uma parte secreta e muito forte do meu coração desejasse desesperadamente que aquela madrugada não terminasse nunca. Mas em vez de arrastar a cadeira e se levantar para vestir a jaqueta, Lucas apenas se inclinou para a frente, apoiando os 2 braços sobre a mesa. O tom da voz dele era baixo, incrivelmente calmo e firme. A questão é a seguinte, ele começou. Eu não estou pronto para ir embora ainda. Foi uma declaração tão curta e simples, mas teve o impacto de uma pedra pesada sendo atirada nas águas perfeitamente calmas de um lago, criando ondulações imprevisíveis que bagunçaram tudo. Não havia pressa no jeito como ele falou, nem qualquer exigência embutida. Era apenas uma honestidade crua. E foi ali que me dei conta de como a honestidade genuína havia se tornado um artigo raro e escasso na rotina da minha vida ao longo das últimas décadas. Fiquei um longo tempo parada, olhando para o rosto dele iluminado pela chama moribunda da vela, procurando freneticamente no meu cérebro pela resposta mais adequada para aquela situação. Mas antes que eu conseguisse articular qualquer coisa, ele abriu a boca novamente. E o que saiu de lá foram as palavras que ficarão cravadas na minha alma para sempre. As palavras que me fariam enxergá-lo não apenas como o filho que protegi, mas como o homem que ele se tornou. Eu ainda não estou pronto para ir, ele repetiu com mais convicção. O silêncio da cozinha de repente pareceu mergulhar em uma poça de pura expectativa. A vela entre nós finalmente queimou até o pavio desaparecer, derretendo-se em uma cratera de cera quente e líquida. A sua pequena chama oscilava da esquerda para a direita, quase como se também estivesse prendendo a respiração para escutar a nossa conversa. Eu dobrei mais uma vez o pano de prato úmido e o deixei descansando no encosto da cadeira vazia ao meu lado. Senti minhas mãos tremendo levemente, daquele jeito incontrolável que acontece quando os nossos sentimentos transbordam muito antes de conseguirmos encontrar as palavras certas para descrevê-los. Tudo bem, eu murmurei com a voz embargada. Pode ficar mais um pouco. Ele acenou com a cabeça lentamente, mas seu corpo não se moveu um centímetro sequer.
O olhar dele permanecia fixo em mim, sereno, porém carregado de uma suavidade que beirava a melancolia. Havia uma emoção contida ali que eu não conseguia nomear com precisão. Por uma fração de segundo, minha mente de mãe ansiosa tentou imaginar cenários ruins. Pensei se ele estaria enfrentando problemas financeiros e precisava de um empréstimo em dinheiro, ou se algum desastre irreparável tinha acontecido na empresa onde trabalha, algo terrível que ele não queria compartilhar na frente dos tios e primos durante o jantar. Mas ao perscrutar o rosto dele, não encontrei o desespero típico de um problema material. O que eu vi ali foi uma ternura densa, o tipo exato de peso que o amor carrega quando é reprimido e escondido atrás da força durante tempo demais. Mãe, Lucas começou de novo. A palavra flutuou pela cozinha, preenchendo o espaço de forma tão delicada quanto a mão acolhedora de alguém pousando sobre um ombro cansado. Eu preciso te contar uma coisa. E para ser sincero, eu já deveria ter te dito isso há muito, muito tempo. O relógio continuava o seu tic-tac indiferente na parede. O motor da geladeira deu um pequeno solavanco e voltou a zumbir. O peso de todos os anos que passamos juntos de repente formou uma fila na minha cabeça, como uma coleção de fotografias antigas guardadas dentro de uma caixa de sapatos desgastada. Vi flashes das peças de teatro na escola primária, dos dentes de leite caindo, das bicicletas de pneu murcho que precisavam de conserto. Lembrei-me daquela vez em que ele pegou uma gripe fortíssima e passou dias deitado no sofá da sala, encolhido sob as cobertas, enquanto eu preparava litros de sopa de galinha e abaixava o volume da televisão para que ele pudesse dormir em paz. Em todas essas memórias, eu sempre vi a mim mesma como uma figura em constante movimento. Sempre correndo, sempre consertando coisas que quebravam, sempre tentando amenizar os impactos, sempre superando as dificuldades com o escudo na mão. E por um breve e doloroso instante, me bateu um arrependimento genuíno por não ter desacelerado o meu próprio ritmo. Por não ter aprendido a sentar na varanda e admirar a beleza de um pôr do sol como as pessoas normais fazem, sem tentar organizar o mundo ao meu redor, apenas existindo e observando. Desde que o pai faleceu, Lucas continuou, as palavras cortando o ar pesado, desde aquele dia em que a casa ficou silenciosa demais. E eu vi você assumindo absolutamente todas as responsabilidades sozinha, eu prometi a mim mesmo que precisava ser o pilar forte. Que ser um homem forte significava trancar a boca e não dizer nada que pudesse tornar a sua cruz ainda mais pesada do que já era. Mas olhando para trás agora, acho que o meu silêncio constante só adicionou ainda mais peso aos seus ombros. Ele respirou fundo, os olhos fixos nas próprias mãos descansando sobre a mesa, aquelas mãos grandes, calejadas e cheias de cicatrizes que eram idênticas às mãos do pai dele. Eu engoli em seco, travando uma guerra silenciosa contra mim mesma para garantir que as lágrimas acumuladas nos meus olhos não caíssem e me entregassem. O que você quer dizer com isso? Eu perguntei, a voz saindo por um fio tênue. Ele respondeu que eu deveria ter sido um pouco mais atenciosa comigo mesma. Que eu deveria ter pedido ajuda mais vezes, que deveria ter feito mais ligações telefônicas quando a solidão apertasse, que deveria ter aparecido de surpresa na casa dele sem nenhum motivo especial, assim como ele fazia quando era criança e invadia a cozinha atrás de um pedaço de bolo, enquanto eu ainda estava preparando a massa. Eu não sabia como estar presente para você sem que você me desse uma permissão clara para isso, e a verdade é que você nunca, em todos esses anos, pediu a minha ajuda, ele confessou. Algo se mexeu dentro do meu peito ao ouvir aquilo, uma pequena engrenagem velha e enferrujada, uma parte profunda da minha alma que tinha aprendido a se esconder muito bem debaixo das extensas listas de tarefas matinais e da eterna pilha de louças sujas nas noites de domingo. Eu simplesmente não sabia como pedir, eu admiti a vulnerabilidade rasgando a minha armadura pela primeira vez. Pedir ajuda parecia uma confissão de fracasso. Era como admitir em voz alta que eu não conseguia dar conta do recado sozinha, que eu estava desmoronando por dentro. Eu sempre fui assim, dona da situação, mesmo quando por dentro tudo era apenas destroços. Ele abriu um sorriso fraco. Era um sorriso triste, mas carregado de uma compreensão contagiante. É verdade, ele concordou. Você é exatamente esse tipo de pessoa. Forte e teimosa. E acho que infelizmente eu herdei esse mesmo defeito de você. A chama da vela finalmente deu o seu último suspiro, tremeluzindo de forma patética antes de apagar de vez, soltando uma fina e melancólica espiral de fumaça cinzenta que subiu e rapidamente se dissipou na penumbra. Eu cheguei a esticar o braço em direção ao meu copo de água, com a intenção de jogar algumas gotas sobre o pavio quente para garantir que o fogo apagasse, mas parei a mão no meio do caminho. Deixa terminar de queimar sozinha, eu disse em um sussurro.
tudo bem. Ficamos ali sentados na escuridão parcial, embalados apenas pelo som ritmado do relógio e por uma réstea de luz amarelada que vinha da rua. Do lado de fora das janelas, a noite reinava em uma escuridão impenetrável. Os vidros refletiam a parca iluminação, transformando a cozinha em um espelho escuro de si mesma, onde nossos reflexos pareciam fantasmas de um passado recente. Lucas se encostou no espaldar da cadeira de madeira, apoiando os 2 cotovelos sobre a mesa, exatamente daquele jeito displicente pelo qual eu tanto brigava com ele durante a sua infância inteira. Dessa vez não abri a boca para repreendê-lo. Deixei que os cotovelos ficassem onde estavam. Deixei que todas as regras rígidas da casa fossem esquecidas. Foi então que veio o segundo baque. A segunda parte daquela conversa dolorosa. Sabe, mãe, às vezes eu sinto muito medo, Lucas revelou, a voz quase sumindo. Eu sempre fui o cara que tenta encontrar soluções práticas e consertar o que está quebrado, em vez de simplesmente dar o nome verdadeiro ao que estou sentindo. Eu tinha pavor de perder a conexão com você por causa dessa sua armadura impenetrável. Eu morria de medo de que um dia qualquer, eu entrasse por aquela porta e você fosse uma pessoa completamente estranha para mim. Como o luto não processado tem o poder de transformar as pessoas que mais amamos em meros desconhecidos que dividem o mesmo teto. Eu tinha muito medo de dizer isso em voz alta antes, porque falar tornava o meu pesadelo real. Eu segurei a respiração. Não havia nenhum pingo de acusação no tom da voz dele. Não havia raiva ou ressentimento. Havia apenas a mais pura e devastadora verdade humana, aquela verdade nua e crua que ele tinha passado anos se esforçando para ocultar. Imediatamente minha mente viajou no tempo. Lembrei-me de todas aquelas dezenas, centenas de vezes em que eu preenchi o silêncio desconfortável da casa recitando as minhas infindáveis listas de tarefas pendentes. Como eu resumia meus dias inteiros listando inventários de mercado, limpeza profunda do fogão, burocracias com a renovação do seguro da casa, folhas secas varridas do quintal e o agendamento daquela maldita consulta no dentista que eu mesma já tinha desmarcado e adiado 2 vezes por falta de tempo ou de coragem. Eu passava o tempo todo narrando uma vida lotada de ações e obrigações, mas será que em algum momento, eu tirei 10 minutos para falar sobre uma vida cheia de emoções e sentimentos reais? Eu posso te confessar uma coisa também? Eu perguntei, a minha voz soando frágil até para os meus próprios ouvidos. Ele concordou com um gesto de cabeça lento. Eu também tinha muito medo, Lucas. Mas não era medo de você. O meu medo era ver como eu estava começando a me dissolver completamente no meio de toda essa rotina prática e mecânica. Era muito mais seguro para mim manter o controle absoluto de tudo ao meu redor do que admitir que precisava de um ombro para chorar. E eu morria de medo de que se eu algum dia te ligasse pedindo para você passar aqui em casa só para tomarmos uma xícara de café juntos, ou para me ajudar a arrumar aquela dobradiça solta da porta da despensa que está caindo, você acabasse enxergando todas as minhas fraquezas que eu luto tanto para esconder do mundo. Aquelas partes de mim que até hoje ainda choram ao sentir o cheiro do perfume antigo do seu pai naquele cachecol esquecido no fundo do armário. Aquelas partes amargas que olham para a cadeira vazia na ponta da mesa e ouvem, na imaginação, as piadas internas que hoje ninguém teve a audácia de contar. Eu não queria, de jeito nenhum, pegar toda essa dor acumulada e entregar nas suas mãos, exigindo que você ajudasse a carregar esse fardo. Mãe, ele interrompeu, o tom de voz extremamente suave, mas inegavelmente firme e cheio de autoridade. Eu quero carregar o peso que também pertence a mim. Ao ouvir essas palavras, senti como se uma estrutura invisível se movesse. Foi como se, de repente, uma pequena fresta se abrisse na janela emperrada de um quarto que ficou trancado e abafado por anos. Não chegou a ser uma rajada de vento fresco e revigorante, mas sim a primeira e sutil promessa de que o oxigênio estava a caminho. Compreendi naquele exato segundo, que eu tinha passado anos esperando desesperadamente para ouvir aquelas palavras, sem nunca ter tido consciência disso. Lucas pegou a sua taça de vinho quase vazia, tomou o último gole curto que restava, e a pousou de volta sobre a mesa. Ele começou a passar o dedo indicador ao longo do círculo molhado que o fundo do vidro havia deixado sobre a madeira envernizada, em um movimento hipnótico, quase da mesma forma que eu, momentos antes, traçava círculos com o meu pano de prato. Tem mais uma coisa que você precisa saber, ele disse, mantendo os olhos baixos, ainda concentrado na marca de água. Eu comecei a fazer sessões semanais com um psicólogo para me ajudar a lidar com todo o estresse acumulado. É apenas um espaço onde converso com um profissional qualificado, onde estou aprendendo a colocar para fora o que eu sinto de verdade,
sem sentir a obrigação de transformar cada angústia em um plano de ação ou em uma tarefa a ser resolvida. Eu não quis te contar sobre as consultas antes porque, conhecendo você como conheço, achei que ficaria preocupada à toa. Um calafrio intenso percorreu toda a extensão da minha espinha. Era uma mistura complexa de choque, um imenso orgulho pelo homem corajoso que ele havia se tornado, e um alívio avassalador. Tudo isso embolado em um único sentimento que eu mal sabia como digerir. Eu estou muito feliz que você tenha decidido me contar, eu respondi com sinceridade absoluta. E estou ainda mais feliz que você tenha procurado essa ajuda por conta própria. Tem ajudado bastante, ele admitiu, esboçando um leve sorriso de canto de boca. E uma das coisas que a terapia me ajudou a enxergar foi perceber que eu não tenho a obrigação de ser o cara forte e perfeito o tempo todo para ser um bom filho. Que às vezes o que você mais precisa de mim não é de um grande gesto heróico, nem de dinheiro ou de soluções geniais. O que você precisa é apenas de uma cadeira puxada ao lado da sua, e de uma hora do meu tempo em que o meu celular esteja totalmente desligado e esquecido no fundo do bolso. Eu não consegui me segurar e acabei soltando uma risada. Foi uma risadinha fraca, mas profundamente sincera e calorosa, daquelas que nos pegam de surpresa pela leveza inesperada que carregam. Exatamente isso, eu concordei, os olhos marejados. 1 hora inteira sem olhar para o maldito celular. Quem sabe até 2 horas, se você não tiver pressa. Eu prometo adicionar uma sobremesa maravilhosa no acordo para tornar o pacote mais atraente. Ele inclinou o rosto para o lado, e dessa vez, um sorriso enorme e genuíno iluminou seu rosto. Uma sobremesa caseira e um acordo firmado, ele brincou. Me parece uma troca muito justa e vantajosa. A fumaça da vela já tinha desaparecido por completo. O ambiente da cozinha parecia um pouco mais escuro agora, mas curiosamente muito mais nítido e verdadeiro. Era como se a noite turbulenta finalmente tivesse entrado e se acomodado ao nosso redor, em vez de ficar lá fora, esmurrando as nossas janelas querendo entrar. Eu me levantei da cadeira para ir até a pia enxaguar as 2 taças, e ele se levantou logo em seguida, estendendo a mão para pegar o pano de prato e me ajudar, num gesto automático e silencioso. Trabalhamos lado a lado na pia. Não com aquela pressa frenética de quem quer terminar logo uma grande faxina pós-festa, mas sim embalados pelo ritmo tranquilo e sincronizado de 2 pessoas que acabaram de colocar no chão um peso enorme que carregaram por tempo demais. Quando a última taça foi enxugada e guardada no armário, fomos juntos para a sala de estar. O velho sofá de molas deu aquele rangido característico e familiar quando nos sentamos. A manta de crochê que ficava sobre o encosto estava dobrada toda torta, exatamente do jeito desleixado que eu costumo dobrar as coisas quando estou caindo de sono e cansaço. Ele se sentou primeiro, jogando o corpo para trás, e depois deu 2 tapinhas na almofada macia ao seu lado, me chamando. O abajur de pé lançava uma luz em tons de âmbar muito suave sobre o tapete felpudo da sala. É o tipo de iluminação aconchegante que tem o poder mágico de esconder os arranhões fundos do piso de madeira velha, dando ao ambiente inteiro a sensação ilusória de que tudo ali é novo e intocado. Eu achei uma coisa incrível esses dias, ele disse de repente, esticando o braço comprido em direção àquela antiga e pesada caixa de madeira escura que fica permanentemente na prateleira inferior da nossa mesa de centro. A mesma caixa cheia de arranhões, que possui aquele fecho de latão oxidado pelo tempo, e que pertencia exclusivamente ao meu falecido marido. Ele manuseou a caixa e a abriu com uma delicadeza extrema, destravando o pequeno fecho como se aquele objeto sagrado pertencesse a uma época distante e frágil da história humana. Dentro da caixa repousavam várias dezenas de cartas. Elas estavam dobradas e separadas em pequenos blocos familiares, todas muito bem amarradas com pedaços de barbante grosso e enroladas em papéis cujas bordas já se encontravam completamente amareladas e gastas pelos anos. Eu confesso que não fazia a menor ideia de que você andava bisbilhotando aí dentro, eu comentei, genuinamente surpresa com a descoberta. Já fazia muito tempo que eu não chegava perto dessa caixa, ele confessou, a voz mansa. Eu sempre acreditei que esse lugar era uma espécie de território sagrado da memória dele, uma zona proibida em que eu não deveria tocar. Mas na semana passada, quando você estava lá no fundo do quintal plantando mudas no jardim, eu perguntei baixinho, mas para mim mesmo, se você me deixaria ler pelo menos uma das cartas dele. E de longe eu vi você balançando a cabeça. Você nem sequer levantou os olhos da terra, mas eu juro que vi você acenando que sim. Fechei os olhos por um segundo e a imagem voltou à minha mente. Lembrei-me claramente da sensação quente dos raios de sol de outono queimando a minha pele suada, da minha mão suja de terra úmida até a altura do pulso,
e de como, naquele momento específico, conceder aquela permissão silenciosa me pareceu a coisa mais certa e libertadora a se fazer. Agora, sentada ao lado dele, eu acenei a cabeça de novo. Lucas desenrolou cuidadosamente o barbante e puxou uma das cartas do meio da pilha. Essa aqui é da primavera, logo depois que eu nasci, ele explicou, desdobrando as abas do papel ressecado com tanto zelo que a minha garganta apertou e minha respiração falhou por um instante. Nessa carta, o pai escrevia sobre como se sentia cronicamente exausto. Ele detalhou como as madrugadas em claro pareciam não ter fim com o choro do bebê, e confessou com uma honestidade brutal, como ele nunca havia amado tanto um ser humano que na verdade ele mal conhecia. Mas sabe o que mais? Ele também falou que sentia medo. Muito medo. Ele escreveu aqui que o medo que ele sentia nada mais era do que uma espécie de amor gigantesco e esmagador, um amor que ele ainda não tinha aprendido a reconhecer. Lucas estendeu o papel pálido na minha direção, e eu o peguei com as pontas dos dedos trêmulos. Passei o dedo indicador suavemente sobre aquela caligrafia inclinada e inconfundível, traçando os laços das letras que sempre me fizeram lembrar do desenho das ondas quebrando naquela praia deserta em que fomos passar a nossa lua de mel tantos anos atrás. Eu reli o longo parágrafo lentamente, palavra por palavra. Ao ler, era como se eu pudesse ouvir a voz grave do Antônio soando viva e clara nos meus ouvidos. Pude sentir a maneira como ele sempre ria das próprias desgraças, um truque infalível que ele usava para suavizar a dureza de um dia de trabalho miserável, transformando o pessimismo em uma piada no primeiro minuto em que entrava pela porta da sala. Eu tenho plena convicção de que ele teria adorado presenciar tudo isso, disse Lucas quebrando o transe. Adorado as nossas conversas de hoje. Ver que estamos tentando criar a nossa própria história em meio aos destroços e momentos difíceis, enquanto as coisas ainda estão acontecendo, e não depois que já acabaram. Eu descansei a carta sobre as minhas pernas cobertas pela calça de tecido macio. Ele me dizia com frequência que nós sempre precisamos dar um nome de verdade àquilo que nos aterroriza. O pai dizia o seguinte: segredos só se tornam pedras pesadas nas nossas costas se nós nos recusarmos a colocá-los em cima da mesa e olharmos bem na cara deles. Sob a luz do dia, Lucas se encostou no fundo do sofá, soltando o ar dos pulmões bem devagar, como se esvaziasse um balão. Então, acho que eu tenho mais um segredo, ou mais um medo, que eu preciso colocar em cima dessa mesa agora, ele falou. E eu, mesmo sem querer e sem ter consciência disso, tensionei todos os músculos do meu corpo me preparando para o golpe final. Eu estou pensando muito seriamente em me mudar para um bairro mais central da cidade. É uma excelente oportunidade para ficar bem mais perto do escritório onde trabalho, vou perder menos tempo no trânsito, e financeiramente agora eu posso me dar o luxo de alugar um espaço um pouco mais silencioso e estruturado para mim. Mas eu decidi não contar essa novidade durante o jantar na frente de todo mundo da família, cheio de tios e primos fazendo perguntas. Porque eu sabia que as palavras poderiam sair tortas, e eu não queria que de forma alguma parecesse que eu estava abandonando você aqui sozinha nesta casa enorme. A palavra abandonando flutuou solta pelo espaço da sala, espalhando-se rapidamente e se alojando nas frestas e nos cantos escuros do cômodo. Por um longo tempo, eu senti a forma pontiaguda e amarga daquela palavra arranhando as paredes do meu peito. Eu fiquei em absoluto silêncio, não porque estivesse tomada pela fúria de uma mãe ofendida, ou cegada pela dor do abandono iminente. Fiquei calada porque naquele momento eu queria absorver a honestidade com a qual ele estava lidando com a situação. Olhei para o meu menino. Observei a postura rígida e cuidadosa que ele assumiu no sofá, o rosto aberto e exposto, temendo a minha reação. Notei a forma delicada com que ele me entregou aquela notícia que mudaria a dinâmica das nossas vidas, quase como se estivesse segurando um prato de porcelana finíssima, apavorado com a possibilidade de deixá-lo escorregar e estilhaçar no chão da sala. Muito obrigada por ter me contado isso desse jeito, eu finalmente consegui falar, quebrando a tensão insuportável. Obrigada por confiar a verdade nua e crua a mim, Lucas. Eu quero mais do que tudo que você construa a sua vida de um jeito que reflita quem você se tornou. Eu quero que você, no seu apartamento novo, tenha toda a tranquilidade e aquele silêncio profundo que sempre te faltou quando você tinha uns 10 anos e esta casa vivia entupida de primos correndo e gritando pelos corredores. Um verdadeiro caos sem fim. Quero que as suas manhãs sejam o início empolgante de algo novo, e não apenas o cumprimento automático de obrigações herdadas. Os ombros largos do meu filho relaxaram visivelmente depois de escutar isso, descendo alguns centímetros. Eu estava apavorado. Morria de medo de que assim que você escutasse a palavra mudança,
você instantaneamente pensasse que a minha intenção secreta era largar tudo para trás e sumir, ele admitiu, passando a mão pelos cabelos escuros. Confesso que eu ouvi exatamente isso no começo, eu disse, me forçando a ser o mais verdadeira possível com ele e comigo mesma. Por um segundo aterrorizante, essa foi a mensagem que a minha insegurança registrou. Mas aí eu respirei fundo e me lembrei do que você mesmo tinha me dito mais cedo, sobre a importância de estarmos de fato presentes e conscientes das coisas. O fato de você ir morar no centro não apaga a nossa história e não destrói o nosso vínculo. Só exige de nós dois que paremos de agir no piloto automático e passemos a ser intencionais na hora de ficarmos juntos. Intencionais, ele repetiu a palavra, testando a sonoridade dela na boca. Achei uma palavra muito boa e justa. Nós podemos fazer com que todos os domingos sejam oficialmente os nossos dias, eu propus com entusiasmo crescente. Toda santa semana, sem abrir exceção, a não ser que o mundo acabe. Nós dois preparamos um prato simples aqui na cozinha, sentamos à mesa sem os malditos celulares por perto, abrimos a caixa de madeira e lemos mais uma das cartas do seu pai. E depois a gente conta um para o outro alguma história que não tem a mínima relação com o trabalho estressante, com planilhas ou com contas a pagar. Falamos apenas sobre coisas aleatórias que nós observamos no mundo durante a semana. É exatamente assim, com pequenas ações intencionais, que a presença de alguém continua forte e enraizada na nossa vida, mesmo com a distância física. Os olhos negros e atentos dele se encontraram com os meus na luz fraca do abajur, e ele balançou a cabeça concordando repetidas vezes. Eu gosto muito dessa ideia, mãe, ele disse, a voz cheia de calor. Eu realmente gosto bastante de como isso soa. Então está combinado, eu declarei, enquanto uma onda de confiança inédita desabrochava quente dentro do meu peito. E preste bem atenção no que eu vou dizer. Quando chegar finalmente o final de semana da sua mudança, eu serei a primeira pessoa a bater na sua porta, armada com um rolo gigante de fita adesiva larga e uma caneta marcadora preta. Eu vou insistir loucamente para colocar etiquetas detalhadas até mesmo na caixa que guarda as menores colheres de chá. Você vai revirar os olhos achando um exagero dramático, e eu vou ignorar a sua reclamação e fazer do meu jeito de qualquer forma. Ele soltou uma gargalhada alta que ecoou pelas paredes. Uma risada pura, simples e incrivelmente honesta, sem disfarces. O negócio está fechado então, ele retrucou bem-humorado. Mas a minha condição é que você também seja obrigada a etiquetar uma caixa separada só para você trazer para cá. A caixa oficial do projeto Cartas de Domingo pronta para ser inaugurada. Naquela noite, depois de definirmos as regras do nosso novo futuro, continuamos ali na sala, conversando livremente. Conversamos como dois viajantes se comunicam no final de uma longa e exaustiva travessia por estradas ruins. A verdade é que até aquela madrugada eu sequer tinha percebido o quanto nós dois estávamos de fato cansados. Silenciosamente e com o coração imensamente grato por tudo, eu senti como se finalmente tivéssemos caminhado para fora da tempestade fria e chegado ao conforto iluminado da varanda de uma casa segura. Ele passou um bom tempo me descrevendo os detalhes do apartamento no centro que ele tinha ido visitar. Falou animadamente sobre a pequena varanda, sobre como os raios do sol do final de tarde batiam perfeitamente nos tacos de madeira do piso, criando um canto incrivelmente acolhedor onde ele poderia arrastar uma poltrona, ligar um abajur e passar as horas folgando e lendo seus livros. Em troca, eu contei para ele, com empolgação, sobre um programa de voluntariado recém-criado que chamou minha atenção no quadro de avisos da biblioteca municipal aqui do bairro. Um projeto maravilhoso onde pessoas aposentadas e voluntárias da comunidade passam o período da tarde se dedicando a ler livros de fantasia e contos clássicos para crianças, do ensino fundamental logo depois que as aulas regulares terminam. Nós passamos horas assim, trocando os nossos planos para o futuro com a mesma intimidade com que cozinheiros trocam suas melhores receitas secretas. Nós as íamos entregando um ao outro, repetidamente, até que esses novos projetos começassem a soar familiares o suficiente para se parecerem com um pedaço de casa. Em algum momento não registrado pelas horas, a temperatura da sala caiu bastante com a madrugada profunda. Ele pegou uma manta xadrez de lã grossa que estava dobrada sobre a poltrona ao lado e jogou sobre os meus joelhos. Fez aquilo exatamente com o mesmo cuidado instintivo e protetor que eu costumava ter com ele nas noites frias de julho, quando os desenhos animados na TV ao sábado se prolongavam até tarde e eu via que as pontinhas dos dedos dos pés dele já estavam ficando roxas de frio no tapete. A textura felpuda e levemente áspera da manta de lã prendeu por um instante na minha garganta, sufocando um soluço de emoção teimosa.
Respirei o mais fundo que pude e apenas permiti que todas aquelas emoções complexas existissem sem julgamentos. A ternura que antes era uma via de mão única, agora finalmente fluía de forma livre e natural em ambas as direções. Mãe, ele chamou novamente depois de mais um longo trecho de silêncio confortável, baixando propositalmente o tom da voz para resgatar a densidade e o peso emocional que aquelas mesmas palavras possuíam mais cedo na cozinha. Eu falei de verdade, que eu ainda não estou nem um pouco pronto para ir embora. Mas sabe, pensando bem agora, eu acho que o que eu queria dizer com isso englobava muito mais do que apenas adiar a despedida desta noite em específico. O que eu queria dizer lá no fundo é que eu não estou emocionalmente pronto para me separar e perder o contato com essa versão incrivelmente verdadeira de você. Essa versão nua, vulnerável, completamente despida daquela pesada e impenetrável armadura de ferro que nós dois nos acostumamos tanto a vestir para sobreviver e enfrentar o mundo. Eu recuso com todas as forças voltar para aquela antiga dinâmica fria e distante em que a gente apenas trocava relatórios diários de tarefas concluídas, como dois colegas burocráticos dividindo um escritório. Eu quero proteger e manter isso aqui intacto para sempre. Ao ouvir esse apelo, virei o pescoço e mantive meu olhar profundamente travado no dele. Pela primeira vez em um número incontável de anos, eu consegui enxergar a nossa relação de um jeito cristalino. Vi uma mãe e seu filho adulto. Não éramos mais apenas dois atores interpretando os nossos papéis familiares pré-determinados e marcando caixinhas de tarefas em uma interminável lista de obrigações, cotidianas e chatas. Éramos apenas duas pessoas comuns, dois adultos com cicatrizes vivas, finalmente capazes e corajosos o suficiente para sentarem lado a lado em uma sala à meia luz, suportando o peso e o alívio de permitir que a verdade entre eles fosse maravilhosamente simples e sem rodeios. Eu também sinto exatamente o mesmo, eu respondi firme, a voz rasgando o silêncio e selando nosso pacto invisível. Então vamos agarrar e preservar isso aqui com unhas e dentes, meu filho. Nós ficamos largados ali naquele sofá desgastado até que a lâmpada do abajur piscasse falhando e o horário se esticasse tanto rumo ao clarear do dia que até mesmo o nosso silêncio compartilhado começou a pesar com um sono inevitável. Quando Lucas, por fim, reuniu energia para se levantar do estofado, não foi com aquele solavanco ágil e ansioso, com o meio giro de corpo típico das pessoas estressadas que estão correndo contra o relógio e doidas para encontrar a saída. Ele levantou com a cadência preguiçosa e a lentidão proposital de alguém que carrega a certeza absoluta no peito de que tem passe livre para retornar àquela mesma sala amanhã, e depois de amanhã, e na semana seguinte. Não por ser movido por um forte sentimento de dever moral com a família, mas simplesmente pela vontade livre e genuína de querer estar presente. Quando chegou à soleira da porta de saída, ele pisou no freio e girou o corpo de volta para o interior da casa. Exatamente daquele jeito demorado e contemplativo que as pessoas costumam fazer quando estão tentando tirar e eternizar uma espécie de fotografia mental da cena. Eu vi seus olhos varrendo cada canto em silêncio. Vi que ele notou todos os detalhes triviais que fazem daquele lugar o nosso porto seguro, o amontoado desorganizado de sapatos deixados perto do capacho de fibra de cocô, o guarda-chuva preto e quebrado de forma torta que repousava no canto da parede descascada. Ao redor das dezenas de cartas espalhadas sobre a madeira gasta da mesa de centro, reinava uma quietude que quase podia ser apalpada com as mãos. Ele alongou o braço direito, envolvendo a maçaneta prateada com a mão, virou um pouco o rosto na minha direção e quebrou o silêncio mais uma vez, dizendo: faltou eu dizer só mais uma coisa antes de descer as escadas. Eu amo muito você. E eu sabia de cara que aquele não era em absoluto o famoso e corriqueiro amo você que as pessoas disparam rapidamente no telefone para preencher o vazio quando os dois estão presos no meio de um congestionamento infernal nas marginais da cidade voltando do trabalho estressados. Aquele era o tipo autêntico, o tipo pesado. O tipo de afirmação que verdadeiramente significa alguma coisa sólida e que perfura o ar até chegar certeiro e cravar no centro do coração de quem está ouvindo do outro lado. Eu também amo muito você, meu filho. E saiba que eu entendi perfeitamente cada vírgula do que você quis me dizer essa noite. Ele acenou com a cabeça uma única vez, demonstrando total entendimento. Logo em seguida, ele atravessou o corredor de saída do prédio de uma vez, e o ar gelado e úmido característico das madrugadas daquela época do ano invadiu o hall sem pedir licença. Fiquei ali, parada no batente da porta, espiando e acompanhando a sua descida pelos degraus do prédio. Os passos do meu filho eram calculados, constantes e despreocupados.
Lentamente puxei a porta de volta, girando a tranca silenciosamente até escutar o clique, e encostei minha testa suada contra o painel de madeira maciça da porta, permitindo que a minha respiração pesada saísse sem controle, enquanto as minhas pernas fraquejavam de leve. Em questão de segundos, o silêncio denso e absoluto voltou a tomar conta de cada milímetro quadrado da casa. No entanto, dessa vez, de maneira quase milagrosa, o ambiente já não parecia estar afogado em um vazio angustiante. Aquele silêncio tenebroso de antes havia adotado uma configuração completamente nova, muito mais leve e respirável. A sensação palpável que ficou no ar era como se todos os móveis da enorme sala de estar tivessem sido estrategicamente arrastados e reposicionados para garantir que as janelas ficassem desobstruídas, permitindo que uma quantidade absurdamente maior de luz natural invadisse o cômodo e lavasse as paredes nas manhãs de sol que se seguiriam. Caminhei com passos arrastados de volta para a sala, me abaixei em frente à mesa de centro, apoiei minhas mãos cansadas na caixa rústica de madeira e escolhi de maneira totalmente aleatória uma daquelas cartas velhas. Eu decidi não puxar o barbante para abrir o envelope naquele instante. Optei apenas por ficar segurando o papel desbotado com firmeza usando as duas mãos, apertando contra o meu peito, exatamente como se eu estivesse segurando um objeto materializado que representava uma promessa vital que, depois de uma espera agonizante e prolongada, tinha finalmente sido dita em alto e bom som, liberta de todos os medos. Muito mais tarde naquela madrugada, já deitada sozinha na minha cama espaçosa, passei longos minutos apenas encarando a imagem embaçada, cheia de falhas e texturas irregulares pintadas no reboco do teto branco. Fiquei prestando uma atenção quase meditativa em cada um dos micro-barulhos estruturais que a casa exausta costumava emitir por conta própria perto da hora da madrugada profunda, como estalos na madeira, os estalos na janela do banheiro, e o vento se espremendo nas frestas das telhas que a tempestade antiga tinha deixado soltas. Os meus pensamentos vagaram com tranquilidade e fui refletindo longamente sobre como o amor materno vai, de maneira constante e imperceptível, mudando a máscara, a aparência e as formas com que ele se expressa ao longo das inúmeras voltas que os anos dão na vida da gente. Durante muito tempo, a maior e mais intensa forma de demonstrar e aplicar esse amor incondicional foi ser apenas uma mão vigilante apoiada no banco traseiro apertado de uma bicicleta de rodinhas, pronta para segurar no momento de desequilíbrio. Depois, a linguagem do amor se transformou num cuidado banal e constante de embrulhar e colocar as marmitas organizadas dentro da lancheira e deixar tudo estrategicamente encostado, perto do batente da porta da rua para não ser esquecido na correria. Já hoje à noite, sem que eu jamais pudesse ter previsto ou planejado algo assim antes de sentarmos àquela mesa, a manifestação mais real do amor tomou a forma daquelas poucas e precisas palavras proferidas ao pé do ouvido numa cozinha vazia, iluminada somente por uma vela cujo pavio estava prestes a perecer para sempre. Eu ainda não estou de forma alguma pronta para partir. Por fim, depois de analisar cada olhar daquela noite épica, eu consegui compreender a verdadeira natureza mágica que envolveu tudo o que ocorreu. A maior, mais impactante e colossal surpresa guardada pelas sombras daquele fim de noite tão singular não foi a de escutar um terrível e chocante segredo escandaloso que estava, suprimido e lutando violentamente contra a própria natureza para escapar em direção à liberdade do desconhecido na imensidão sombria do cômodo da casa. O verdadeiro grande acontecimento não carregava nem de longe as características dramáticas e o estardalhaço assustador de uma bomba prestes a explodir e destruir tudo à nossa volta. Pelo contrário, o clímax dessa madrugada foi caracterizado por uma postura muito mais mansa e, ao mesmo tempo, incrivelmente revolucionária. Tratava-se de algo que carregava o peso da pura coragem visceral humana, forjado através do aprendizado adquirido nas mais diversas quedas pela vida. Essa coragem se manifestou unicamente pela extraordinária capacidade e na inquebrável força de vontade que nós dois inesperadamente conseguimos encontrar bem dentro de nós mesmos. Aquela vontade profunda e resoluta de pronunciarmos abertamente as palavras mais complexas e repletas de dificuldade sobre aquilo que temíamos encarar e não tínhamos tido preparo suficiente no passado recente para colocar diante da luz com tanta coragem no rosto.
Foi tudo simplesmente baseado na oportunidade de abraçar conscientemente a tranquilidade e os momentos que parecem silenciosos na correria desesperada pelo sucesso, rotineiro de viver o amanhã na incerteza e nos constantes perigos, aceitando por definitivo que, nesse exato e tão calmo espaço da madrugada da existência familiar entre os anos, nós ainda podemos encontrar uma infinidade de minutos para aproveitar as preciosidades do relacionamento e criar, ou pelo menos conseguir tentar extrair, uma sabedoria autêntica o suficiente para o amadurecimento e para o conserto das pequenas dores das perdas. Eu virei um pouco o corpo cansado na cama de madeira, acomodando o peso inteiro nos colchões pesados que cobriam o estrado envelhecido, e continuei prestando muita atenção na fina, brilhante e insistente faixa reta de luz artificial, vinda dos postes modernos instalados na rua recentemente durante o verão retrasado que passou, enquanto a mesma faixa passava raspando na base da enorme e empoeirada cortina esbranquiçada e piscava nervosamente a cada lufada fresca e contínua do vento repentino. E eu sabia em meu coração o que deveria e o que com muita felicidade na alma iria fazer nos próximos amanheceres sem mais nenhum sinal de relutância amarga. Ao amanhecer do dia que viria, quando o sol voltasse a cobrir a cidade clareando por inteira aquela longa e estreita rua arborizada de calçadas rachadas na porta de casa, eu com toda firmeza pegaria sem demora o meu aparelho celular no escuro, registraria rapidamente por puro divertimento de provocação materna a fotografia digital exatamente detalhada exibindo a feia e torta pequena porta solta que prendia o desgastado batente que compunha a despensa de mantimentos a fim de despachar instantaneamente aquela mesma foto direto nas mensagens do aplicativo de Lucas só para arrancar sua paciência fingida na rotina matinal em seu novo e longínquo condomínio. Lhe perguntaria sem papas e em forma de desafio infantil e inofensivo se ele realmente não teria a repentina vontade altruísta para comparecer e conseguir realizar um reparo básico nas dobradiças antigas daquela desastrosa e irritante velha madeira rachada precisamente nos domingos da semana seguinte. Ele sem falta enviaria a confirmação de ida à pequena casa levando orgulhosamente como uma premiação na maleta do trabalho os velhos tubinhos cheios de gotas lubrificantes, compradas de promoção recente, para que possamos ambos travar aquela tola mas grandiosa discussão alegre na intenção teimosa do funcionamento confuso do moderno e barulhento aparelho importado para si, etiquetar por bobagem e sem pressa para nada. A gente se jogaria tranquilamente no intervalo e ao término destas inúmeras brincadeiras felizes que as pequenas invenções fariam acontecer, numa tigela imensa da tradicional e estupenda cocada adoçada demais que já comeria junto a ele rindo soltos das besteiras, para enfim puxarmos abertamente mais uma das cartas secretas e antigas dentro das frestas em silêncios absolutos para declamarmos nas nossas vozes um novo pedaço recém-nascido do Pai, em total sintonia na casa da vida. Ao fazermos tal dedicação rotineira passaremos sem a sombra de falsidade ou tristeza a moldar incansavelmente um trato com os sentimentos puros em pequenos trabalhos, lapidando as grandes vitórias nas atitudes como alunos amadores dedicados no complexo processo de criar manuseio no novo aparelho tecnológico para que funcione sem a pressa desesperada e medrosa no meio musical. Será no instintivo pisar de desajuste em primeira e desajeitada ordem cômica de falta de jeito claro nas funções, logo seguidos na total beleza nas imensas maravilhas que consistiriam inteiramente na singela e pacífica mudança constante percebida pelas vistas exclusivas das únicas duas grandes almas focadas que permanecerão lutando juntas naquelas quentes tardes infinitas e doces domingueiras sem nada de preocupações maiores e falsidades perigosas aos cantos, dos sorrisos longos no tempo amado. Logo antes do sono me fechar de vez em paz imensa a escuridão e afundar tudo de leve, acabei de vez autorizando sem barreiras que o espírito vagasse retornando até a mesa suja dentro dos resquícios esquecidos ainda na cozinha desarrumada na luz frouxa de momentos tão recentes quanto naqueles intocados copos altos e empoeirados na frente pela tênue neblina aromática dissipando de fumaças doces das velas calmas derretidas na madrugada quente com um imenso propósito vital sendo bem finalizado até os finos pavios. Observei então, olhando agora do alto pelo teto e por fora de mim mesma como numa pintura profunda cheia e inestimável, a bela e intensa mulher materna junto e próxima com orgulho grandioso em volta da enorme maturidade com seu jovem adulto da vida real ambos sentados firmes atrasados em tempo, muito prolongado do que um simples planejar dos papéis, e tendo finalmente descoberto no fundo das incertezas duras nas caladas ruidosas da madrugadas chuvosas de coragens, a grande prova final das coisas.
As belas formas espetaculares das sentenças surpresas e os verbos proferidos em tons rudes sem os arranjos não surgiram na boca como projéteis violentos enviados furiosamente, em ataque e estrondo nas palavras brutas para exterminar o frágil mundo e destroçar de pancadas a vivência que carregavam nos peitos machucados com as memórias de lutos não dito. Em mesa escura, muito ao reverso as palavras surgiram por toda a graça divina da esperança curadora a fim maravilhoso de apenas conseguir salvar o elo principal com os curativos das falas diretas e restabelecer os laços inquebráveis dos anos difíceis remendando as vidas por definitivo.